Bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus. Deus proverá tem sido o tema que tem nos reunidos nestas manhãs para meditarmos na palavra do nosso bom Deus. E hoje nós vamos ler um texto na palavra santa, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 25. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma, pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por detrás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava, se tão somente tocar-lhes as vestes, ficarei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor lida em nossos corações. Ao refletir a respeito da vida desta mulher, que estava passando por um grande problema na sua vida, e um problema que já se arrastava por vários anos. A Bíblia chega a nos dizer 12 anos. Essa mulher era uma mulher de posses, era uma mulher rica, e ela havia procurado vários médicos, vários especialistas, e todos que procuravam não davam uma solução ao seu problema. A Bíblia nos fala que ela gastou tudo quanto tinha, mas ao invés de melhora, a sua saúde piorava cada vez mais. Ela, ouvindo falar de Jesus, ela foi ao encontro de Jesus. Problema sério daquela mulher, ela tinha um ciclo menstrual crônico, uma coisa pavorosa. Difícil para qualquer mulher lidar com uma situação desta. Mas em se tratando de uma mulher judia, no contexto da religião judaica, esse problema dela se agravava muito e muito mais. Todas as partes da sua vida eram afetadas por causa desse problema da sua saúde. Na verdade, a cultura judaica dizia que essa mulher estava na condição de impura. E sobre esse julgamento, havia uma série de consequências que só piorava ainda mais o quadro daquela mulher. Pelo fato dela ser considerada impura, se ela fosse casada, ela não poderia tocar no seu marido, porque senão o marido também se tornava impuro. Imagine que tipo de relacionamento, que tipo de casamento essa mulher vivia. Se ela fosse uma mãe, olha, e hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. Se essa mulher aqui fosse uma mãe, ela não podia sequer receber um abraço, um beijo, um afago de um filho, porque se ela assim o fizesse, esse filho estaria também considerado como um filho impuro. Na sua casa, qualquer coisa que ela viesse a tocar, se ela fosse lavar uma vasilha, a partir daquele momento aquela vasilha não poderia ser usada por mais ninguém, porque aquela vasilha era impura. Se ela fosse cuidar do jardim da sua casa e tocasse nas plantas, nas flores, a partir daquele momento, as plantas, as flores se tornariam também puras. Espiritualmente falando, aquela mulher estava proibida de ir ao templo, estava proibida de entrar dentro da igreja. Quanto sofrimento carregava uma pobre mulher por causa de algo que ela não gerou, uma enfermidade que ela possuía.
Aquela mulher ouvira falar de Jesus, que Jesus realizava milagres, que Jesus ministrava cura, e ela foi atrás de Jesus. Ela estava decidida a uma última tentativa. Ela estava decidida que Jesus seria a sua última solução, o step da sua vida. E a Bíblia diz que ela foi ao encontro de Jesus, porém, Jesus estava cercado de uma multidão. Ora, se aquela mulher não podia tocar em objetos, não podia tocar em plantas, não podia, quanto mais tocar nas pessoas. Imagine que situação. Ela vai até Jesus, mas para chegar a Jesus, ela tem que passar por uma multidão. E aquela multidão, ela não podia ser tocada, porque imagine, se aquela mulher se encontra na condição de impura diante daquela multidão, olha que transtorno ela não estaria trazendo para a sua própria vida. Imagine os irmãos comigo a situação que ela se encontra agora. Vou até Jesus, encontro Jesus, mas Jesus está preso a uma multidão. E se para tocar Jesus, primeiro eu toco na multidão e sou descoberta, eu posso criar um problema seríssimo para mim no meio daquela multidão. Para piorar a situação daquela mulher, Jesus estava às pressas, porque Jesus foi convidado para ir na casa de um homem muito rico, muito culto, muito poderoso, um homem muito religioso. Ele era um dos chefes da sinagoga, por nome Jairo. E aquela mulher deve ter pensado, Jesus mal vai ter tempo para mim. Ainda que eu consiga chegar próximo dele, ainda que eu consiga passar por essa multidão sem ser percebido, quem sou eu na ordem das coisas para Jesus deixar um compromisso tão importante, entre aspas, de atender alguém tão importante, entre aspas, e voltar-se para mim? Aquela mulher estava numa situação extremamente delicada. Ela estava literalmente condenada a desistir e ao fracasso. Mas alguma coisa dizia a ela, não desista, persista. Jesus pode ser a sua solução, a sua única solução, a sua única chance. Por menor que sejam as chances, mas enquanto elas existirem, vale a pena trabalhar nela, é o que dizia o seu coração. Então ela se arrasta no meio daquela multidão, movida por aquela pequena chance de sobreviver, de viver. E ela estava num dilema, voltar ou arriscar. Ela resolveu arriscar com a sua pequena fé. O versículo de número 28 diz assim, pensando em seu coração, se eu tão somente tocar as vestes de Jesus, eu ficarei curada. Se eu tão somente tocar, não precisa ele parar, não precisa ele conversar, eu tenho fé que ao tocar as vestes de Jesus, eu ficarei curada. Por Jesus ser Deus, Jesus é Deus. E ela arrisca tudo naquele momento. Ela precisava tocar Jesus, ela precisava tocar as vestes de Jesus sem ser reconhecida, porque caso contrário, seria o seu fim. A sua fé ajudou, a sua fé a condicionou, a sua fé a moveu caminhar um pouquinho mais, ir além, ainda que pequena, mas ela usou aquela pequena fé para ir até Jesus. Coisa abençoada. E foi. E a Bíblia diz que ela foi se arrastando e passando pela multidão. Olha, parece que aquela mulher estava prevendo, porque Jesus Cristo estava indo em direção a Jerusalém e ele jamais voltaria por aquele mesmo caminho. Se ela perde aquela chance, provavelmente ela não teria outra igual. E como que alguma coisa estava dizendo ao seu coração, não perca essa chance. Ela arriscou tudo e pelo meio da multidão ela foi entrando e tocou
nas vestes de Jesus. A Bíblia diz que Jesus para e pergunta: quem me tocou? Os discípulos disseram: mestre, vês que a multidão te apertas e tu perguntas quem me tocou? Jesus disse: alguém aqui me tocou de uma forma diferente. E de mim saiu poder. E aquela mulher trêmula, muito temerosa por causa da sua situação, apesar de naquele exato momento ter estancado o seu fluxo, a sua enfermidade, a Bíblia diz que ela conta para Jesus toda a verdade. Fui eu, Senhor, que te toquei. E depois de ter narrado a sua triste história, Jesus Cristo disse: filha, vai, a tua fé te salvou. O seu pequeno gesto de fé, o seu pequeno gesto de coragem, o seu pequeno gesto de ânimo te conduziu à cura, te conduziu à vitória. Louvado seja Deus, porque essa mulher nos ensina uma coisa muito interessante nesta manhã. Estende o seu braço para Deus. Estende o seu braço para a cura. Não importa a multidão, não importa o que vai achar, o que vão pensar, a forma como vão julgar, estenda o seu braço para Deus. Faça a sua pequena parte. Faça aquilo que cabe a você fazer. Deixe que o resto Deus faça por você. Deixe que o resto Ele transforma em você. Deixe que o resto Ele cura você. Deixa que o resto fique por conta de Deus. Ao que cabe você fazer é o que essa mulher fez também. Ter fé e ir no meio da multidão e tocar as vestes de Jesus. Coisa impressionante. Um pequeno gesto, uma grande cura. A Bíblia nos fala que a partir daquele momento ela ficou curada. Sai de casa doente e volta para casa curada. Louvado seja Deus por isso. Justamente porque ela resolveu agir. E à medida que ela agiu pela fé, tudo mudou. Olha, fé é uma palavra tão pequenininha, mas com um poder tão grande. A Bíblia, Deus, Jesus nos orienta a usarmos mais a fé em nossas vidas. E se foi um ensinamento de Jesus, se foi um mandamento de Deus, use a sua fé, use a sua fé, use a sua fé em Cristo. É porque por trás desse ensinamento existe um grande poder. Querido irmão, querida irmã, tenha fé. Por maior que sejam os problemas, as circunstâncias que têm nos envolvido, se a nossa fé for pequenininha do tamanho de um grão de mostarda, nas últimas, como estava a situação desta mulher, tudo que nós precisamos é tocar Jesus. E uma vez feito isso, certamente ficaremos curados, ficaremos livres, ficaremos libertos. A minha oração é que nesta manhã Deus possa usar a sua pequenina fé e realizar um grande milagre na sua vida e na minha vida também e em nossas vidas. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que Deus abençoe a nação brasileira. Deus proverá, o nosso bom Deus proverá.